Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas, agora verificaremos como é que é o comportamento do nível de tensão e nível de corrente em um circuito quando nós temos, neste exemplo aqui, dois resistores. Neste caso a gente vai chamar agora de associação de resistores. Neste caso aqui a gente vai chamar de circuito série. Por que isso? Como vocês estão vendo, nós temos aqui neste modelo, neste exemplo, uma bateria onde ela tem um nível de tensão de 10 volts, temos dois resistores. Um resistor está marcando aqui 700R, o que seria isso aqui? 700 ohms, e o outro resistor marcando 300 ohms. Certo? Como nós vimos, a corrente elétrica ela sai da bateria, vai percorrer um caminho, perfeito? Então aqui, essa corrente elétrica vai passar por esse primeiro resistor, depois vai passar por esse segundo resistor e vai retornar para a bateria. O que é importante vocês saberem? O mesmo valor de corrente elétrica que sai da bateria, ela passa pelos componentes elétricos e eletrônicos e volta para a bateria, certo? Neste caso aqui, como é que eu sei que é um circuito série? Aqui temos dois resistores. Nessa parte de cima aqui, eu posso dizer que é um terminal desse resistor de cima, e aqui no meio, posso dizer que é a junção entre esse conector de cima e a junção do conector de baixo. E aqui na parte de baixo eu tenho o conector do outro. Então, neste caso aqui, o que vocês podem ver? A corrente elétrica, quando sai da fonte, ela passa pelo primeiro e obrigatoriamente vai passar em seguida pelo segundo. Ela não vai ter outro caminho. Então, mesmo o valor de corrente que passar pelo primeiro, vai passar pelo segundo. Então, posso dizer que essa corrente vai fazer um circuito série. Então, é um na sequência do outro, certo? Para fazer uma dica para vocês, o que vocês podem fazer? Onde eu tenho a junção entre esses dois terminais, faça um círculo. E vocês vão contar o seguinte: quando vocês estiverem dentro desse círculo, onde neste ponto que a gente vai chamar de nó, né? O nó de ligação entre os dois componentes. Se eu contar quantos terminais tem ali dentro daquele nó, por exemplo, aqui temos um terminal, dois terminais. Então, quando eu tiver dois terminais, eu vou dizer que meu circuito está em série. Caso num circuito vocês fizerem esse mesmo procedimento, marcarem o nó, fizerem um círculo e tiverem mais que dois terminais dentro desse círculo, esse circuito vai estar em paralelo ou será um circuito misto, certo? Então, só para trazer uma elucidação para vocês, para facilitar o entendimento quando o circuito é série, quando o circuito é paralelo, tá? A gente vai ver mais na frente que tem um circuito paralelo, mas neste momento o circuito série vocês vão contar. Fiz um círculo no meu nó, tenho dois terminais, então meu circuito é série. O que é importante vocês saberem, tá, pessoal? A fonte de alimentação, no caso a bateria, ela não consegue enxergar quantos componentes tem no meu circuito, tá? A fonte, tá? Ela enxerga apenas uma carga. O que isso significa? Esses dois elementos aqui, este resistor e esse resistor, a fonte, quando ela está olhando para o circuito, digamos assim, ela enxerga como se fosse apenas uma carga, como se fosse um resistor apenas. Logo, nós precisamos saber qual é o valor desses dois resistores juntos aqui. Então, existe uma regrinha que a gente deve seguir. Tá? Como é que funciona essa regra? Neste caso, quando o nosso circuito for em série, a gente vai chamar aqui, ó, de resistência equivalente. Como é que é a resistência equivalente? É a resistência equivalente que a fonte enxerga esse circuito. Neste caso aqui é muito simples, é simplesmente eu somar os valores das minhas resistências. Então, resistência 1 mais resistência 2 mais a quantidade de resistências que tiver. Então, esse Rn aqui significa o número de resistência que tiver. Como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Então, vamos calcular qual o valor da resistência equivalente para esse circuito aqui. Então, eu tenho meu REC, que é a resistência equivalente. O valor do meu primeiro resistor aqui é 700 ohms. Mais o valor do meu segundo é 300 ohms. Logo, minha resistência equivalente será de 1000 ohms. Tá? Ou a gente pode falar, por exemplo, 1K ohms. O que ficar melhor para vocês. Logo, o que eu faço com esse valor? Esse valor eu vou usar ele para conseguir
medir o valor da minha corrente elétrica do meu circuito. Logo, nós devemos novamente lembrar da lei de Ohm. Nós sabemos que a lei de Ohm está relacionada à resistência vezes a corrente. Logo, que valor que será essa resistência? Será esta resistência aqui, a resistência equivalente do circuito. Então, como é que eu vou saber a corrente elétrica desse meu circuito aqui? O nível de tensão, se eu olhar aqui, eu tenho de 10 volts. Então, eu coloco aqui, 10 volts o nível de tensão. A resistência vai ser o valor da resistência que nós encontramos aqui, ó, de 1000 ohms. Então, 1000 ohms vezes corrente. Então, eu consigo, nesta forma, calcular o valor da minha corrente elétrica do meu circuito. Então, 10 dividido por 1000, posso cancelar usando a calculadora. Ó, então, aqui eu tenho 10 dividido por 1000. Teremos, então, 0,01 ampere. Então, neste caso aqui, ó, 0,01 ampere. Esse é o valor da minha corrente elétrica. Ajustando o valor, né, puxa a vírgula 3 casas para a direita. Então, para esse circuito aqui, a corrente elétrica será de 10 miliampere. Perfeito? Então, dessa forma, nós conseguimos calcular o valor da corrente elétrica. Para que serve isso, pessoal? Dessa forma, eu consigo saber qual o valor da tensão que vai estar em cima de cada resistor. O que é preciso vocês compreenderem, tá? Neste caso, vem a corrente elétrica, passa por esse primeiro resistor aqui. No momento que a corrente elétrica passa por esse resistor, vai existir aqui, que a gente chama, uma queda de tensão sobre esse resistor. O que é essa queda de tensão? Ela vai consumir uma quantidade da tensão aqui da bateria. Então, se eu tenho 10 volts da bateria, uma porcentagem dessa tensão vai ficar sobre esse primeiro resistor e o resto dessa porcentagem ficar sobre o outro resistor. Então, como eu tenho dois resistores, aqui eu vou ter, no caso aqui, um V1, que seria uma queda de tensão, e aqui, nesse meu outro resistor, terei o meu V2, que seria a segunda queda de tensão. Se eu somar essas duas quedas de tensão, eu vou ter o nível de tensão da bateria. Feito? Então, como é que vai funcionar isso? Deixa eu puxar aqui para baixo. Ó, a minha tensão total do meu circuito vai ser a tensão 1 mais a tensão 2. Certo? Como é que eu vou saber? A tensão total é a tensão da bateria, que eu sei que é 10 volts. Agora a tensão 1 e a tensão 2 eu não sei ainda. Como é que eu vou descobrir? Com os dados que eu tenho de informação. Eu tenho o valor da minha resistência do meu circuito. E agora nós acabamos de calcular a corrente que vai passar por esse resistor. Que no caso aqui seria uma corrente de 10 mA. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho duas informações, eu consigo calcular o resto. Então agora eu tenho o valor de resistência e o valor de corrente. Logo, tendo o valor de corrente e resistência, eu consigo calcular a tensão que vai estar sobre esse circuito aqui. Então, nosso V1 aqui no caso seria a resistência deste resistor vezes a corrente que passa por ele. Então, aqui, essa tensão aqui, V1 vai ser o valor da resistência, que seria 700, vezes o valor da corrente, que no caso é 10 mA. Vamos usar aqui então a 0,01. Então, o meu V1 será, né, se eu usar a calculadora, dá 7 volts. Então, sobre esse resistor vai ter uma queda de tensão de 7 volts. Agora vamos ver como é que vai ser aqui de baixo. A gente usa a mesma estratégia. Ó. A corrente que passou por esse resistor aqui em cima vai ser o mesmo valor que vai passar aqui embaixo, que seria 10 mA. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? R vezes I. Então, tensão deste resistor aqui, que eu quero saber, tensão 2 neste caso, vai ser o valor do resistor, que seria 300, vezes a corrente está passando por ele, que é 10. Então, dá 0,01. Então, esse valor de tensão aqui vai ser de 3 volts. O que a gente consegue ver? Ó? O nível de tensão 2 é 3 volts e o nível de tensão 1 é de 7 volts. Se eu somar esses dois níveis de tensão, tem que ser igual ao da fonte. Então, aqui, ó, tensão 7 mais 3. Então, a gente consegue ver que 10 igual a 10. Isso está me dizendo que o nosso cálculo está correto. Então, dessa forma, nós conseguimos
calcular as quedas de tensão sobre cada componente. Então, o que é importante você saber em cada componente elétrico, quando passa uma corrente elétrica por ele, vai gerar uma queda de tensão no circuito, certo? Então é importante vocês terem esse conhecimento aqui. O que é também preciso vocês saberem em relação às correntes, né? Aqui eu botei aqui que a corrente elétrica, corrente elétrica total, que é o IT, é igual ao I1, igual ao I2, que é igual ao IN. Então, se nós olharmos aqui o nosso circuito, é isso que eu falei para vocês anteriormente. A corrente vai sair da fonte, né, e vai passar aqui pelo primeiro resistor. Vai passar aqui por dentro desse resistor. E esse mesmo valor de corrente vai passar pelo outro. Então, eu tenho 10 mA e aqui embaixo 10 mA. A corrente é a mesma, tá? E a tensão nesse circuito é o que a gente já viu agora através dos cálculos, né? Essa tensão vai se dividir. Então aqui, se nós olharmos como é que funciona a tensão elétrica, eu botei aqui que a tensão elétrica ela se divide. Então aqui, simplificando, né? Tem o primeiro resistor, o segundo resistor, vem para a fonte. Aqui eu tenho 10 volts. Neste caso aqui eu tenho 7 volts que nós calculamos e aqui eu tenho 3 volts. Então esses 10 volts aqui separou em dois valores. Professor, se eu tiver mais resistores, como é que vai se comportar? O nível de tensão vai ser dividido em cada um desses componentes. Então a gente pode dizer que esse circuito em série, uma das funções dele é fazer um divisor de tensão, certo? Então a gente consegue, de acordo com as nossas especificações do projeto, fazer essa divisão de tensão. Vamos ver se nossos cálculos estão certos? Vamos lá para o simulador então. Chegando aqui no simulador, então nós temos nosso circuito, né? Nossa bateria de 10 volts, os nossos dois resistores, 700 ohms e 300 ohms. Então, indo para a parte da simulação, tem aqui o circuito pronto, vou mostrar para vocês. Tenho ele prontinho aqui, como é que funciona então? Agora aqui eu já botei nossos equipamentos para fazer medição. Eu botei então aqui em cima, como vocês já sabem, é o nosso amperímetro, ele está em série com o meu circuito, né? E tenho aqui no caso 2 voltímetros, um voltímetro para o primeiro resistor e outro voltímetro para o segundo resistor. Então quando eu der um play aqui na simulação, o que nós temos aqui? Tem a corrente elétrica que sai da bateria, passa por dentro do amperímetro, então vocês já estão vendo aqui que temos 10 mA de corrente elétrica. Esses 10 mA vai passar pelo primeiro resistor, certo? Vai vir aqui, vai passar pelo segundo resistor e vai voltar para a fonte. Então ele vai fazer esse circuito aqui, no caso, no sentido horário, certo? E como temos aqui os 2 voltímetros, nós conseguimos verificar aqui, que esse primeiro voltímetro está verificando uma tensão de 7 volts sobre o primeiro resistor e o segundo voltímetro uma tensão de 3 volts sobre o segundo resistor. Somando essas duas tensões, como nós vimos nos nossos cálculos, 7 mais 3 vai dar os 10 volts da bateria, certo? Vamos dar sequência então, vendo como é que é o comportamento dos circuitos quando nós tivermos mais resistores ainda. Dando sequência às nossas aulas, pessoal, vamos fazer mais um cálculo aqui, certo? Entender agora o que nós temos aqui. Temos um circuito, tá? O circuito também em série, só que agora nós temos aqui, no caso, 3 resistores. Então temos a corrente elétrica, vai sair da bateria, a corrente elétrica vai passar pelo primeiro resistor, então corrente 1 aqui, vai passar pelo segundo resistor, né, I2, e vai passar pelo terceiro resistor, I3. Depois vai retornar para a fonte, certo? Então toda a corrente que sai da fonte passa pelos componentes e volta pela fonte. Como foi falado na aula anterior, né, na sequência da aula anterior, nós vimos que, como foi falado anteriormente, nós vimos que quando a corrente elétrica passa por um componente, vai ser gerado neste componente uma queda de tensão. Então aqui, como eu tenho esse resistor 1, eu estou chamando de corrente 1 e eu vou ter uma queda de tensão que eu vou chamar de V1.
No resistor 2 vai ter também uma queda de tensão, vou chamar de V2. E no resistor 3 terei uma queda de tensão, vou chamar de V3. Perfeito? Logo, o que eu devo saber? Quando eu somar essas três quedas de tensão, V1, V2 e V3, quando eu somo essas três quedas de tensão, tem que ser igual à minha tensão da fonte aqui, para esse circuito em série, no caso 10 volts aqui. Como eu falei anteriormente, vocês lembram que a fonte, né, ela enxerga o circuito, né, como apenas uma carga. O que isso significa? Se eu posso redesenhar esse circuito, né, como se tivesse apenas um resistor. Seria dessa forma que a fonte enxerga. Então, por exemplo, aqui eu tenho 10 volts, que é a tensão da minha bateria, e aqui eu vou chamar de meu REC, que é minha resistência equivalente. Então a fonte enxerga como se fosse apenas uma carga, ela não enxerga quantos componentes elétricos e eletrônicos tem, apenas uma. Então, vamos relembrar, né, como é que eu calculo a resistência equivalente no meu circuito. Então, neste caso, circuito em série, né, então nós vimos anteriormente que a resistência equivalente é só eu somar os valores do resistor. Então, resistor 1, resistor 2 mais resistor 3. Então aqui, minha resistência equivalente será igual de 700 mais 300 mais 100. Então, neste caso, nossa resistência equivalente aqui será de 1.100 ohms. Perfeito? Então aqui, ó, nossa resistência equivalente será de 1.100 ohms. Tendo então o valor da nossa resistência e o valor da nossa tensão, nós conseguimos calcular aqui, ó, esta corrente que vai passar no meu circuito. Então, sempre usando lei de Ohm. A lei de Ohm a gente vai usar seguidamente, tá? Então, o que nós temos? A nossa tensão é resistência vezes corrente. Nós sabemos que a nossa tensão é 10, a nossa resistência aqui é 1.100, e eu descubro o valor da minha corrente elétrica. Certo? Então, corrente elétrica para esse circuito será os 10 volts dividido por a minha resistência de 1.100. Usando a nossa calculadora para facilitar, agilizar, então será 10 dividido por 1.100. Então, temos aqui 0,0090. Então, podemos arredondar esse número aqui, ó, para 10, certo? Então, ficaríamos 0,010 ampere, ou, no caso, 10 miliampere, só para facilitar nossos cálculos aqui. Isso significa que esse valor de corrente elétrica será a corrente que vai passar por cada um dos resistores. Então aqui, esse I1 aqui será de 10 ampere, aqui será 10 miliampere no segundo e 10 miliampere no terceiro. Como eu falei anteriormente, precisamos sempre ter duas informações para achar as outras. Então, para o primeiro resistor, eu tenho o valor da resistência dele e tenho o valor da corrente que passa por ele. Logo, eu consigo descobrir o valor da queda de tensão sobre ele. Então, vamos fazer aqui. Vou separar nossos cálculos, né? Então, aqui eu tenho a tensão 1 sobre o meu resistor, é o valor do meu resistor 1 vezes a corrente que passa por ele. Certo? Uma coisa importante é vocês colocarem números nos componentes de vocês, que fica mais fácil de interpretar os dados. Então, o valor da minha tensão 1 que eu quero descobrir, o valor do meu resistor 1 é 700, vezes o valor da minha corrente, que neste caso aqui seria 10, então dá 0,010. Tá? V1 vai ser quanto? Aqui vai dar 7 volts. O V2 vai ser o quê? O valor do meu resistor 2 vezes a minha corrente 2. Então, o valor do meu V2 vai ser 300 vezes 0,010. Então, minha tensão 2 será de 3 volts. E o meu V3, neste caso, seria minha resistência 3 vezes minha corrente 3. Tá? Então, minha tensão 3
será de 100 ohms vezes a corrente 0,010, que neste caso aqui, V3 seria um valor de 1 volt. Lembra que eu falei para vocês que a soma das quedas de tensão tem que ser igual à tensão da fonte? Olha o que vai acontecer aqui. Neste primeiro momento, nossa tensão V1 ali deu de 7 volts. Nossa tensão V2 de 3 volts. E nossa tensão 3 de 1 volt. Se eu somar essas três tensões, 7 mais 3 mais 1, vai dar 11 volts, deu maior que o meu valor da fonte. O que isso significa, pessoal? Significa que minha unidade de medida da minha corrente elétrica não foi legal eu ter arredondado ela para, no caso, 10 mA. Se nós buscarmos aqui a calculadora, ó, temos este valor aqui de corrente elétrica, certo? 0,00909. Então, para melhorar ainda mais, para deixar nossos cálculos mais precisos, eu vou usar mais casas aqui desse valor aqui para facilitar. Então, em vez de usar aqueles 10 mil aqui, né, podemos usar, caso 9 mil, será que vai mudar muita coisa? Vamos usar 9 mil aqui, ver como é que vai ficar. Em vez de 10 mA, vamos usar 9 mA de valor de corrente elétrica. Vamos refazer esse cálculo usando esse outro valor. Vocês vão ver o que vai dar de diferença. Ó, tensão 1 igual a resistor 1 vezes corrente 1. Só que agora, em vez de usar 10, vou usar 9 mA. Então, tensão 1 vai ser a resistência 700 vezes 0,009. Então, a minha tensão vai ser igual, ó, vamos ver, usar a calculadora. Então, 700 ohms vezes 0,009. Ó, agora já deu 6,3 volts. Tá vendo a diferença que dá? Só cuidando das unidades de medida, isso te dá maior ou menor precisão na resolução dos teus cálculos. Ó, tensão 2, resistência 2 vezes corrente 2. Tensão 2 vai ser 300 vezes 0,009. Então, nossa tensão 2 vai ser de quanto? Vamos para a calculadora. 300 vezes 0,009 igual a 2,7. Então, 2,7 volts. Estão vendo que diferença que deu? Só no fato de mudar o arredondamento de um valor de corrente. Vamos aqui para finalizar, então, tensão 3, resistência 3 vezes corrente 3. Tensão 3 igual, no caso, 100 ohms vezes 0,009. Então, tensão 3 vai ser quanto? Ó, vai ser 100 ohms vezes 0,009. Então, 0,9 volts. Então, 0,9 volts. Melhorou a nossa situação? Então, se eu somar esses três níveis de valores aqui de tensão, tem que ser igual à tensão da fonte. Então, aqui, ó, tensão total tem que ser o valor V1 mais o valor V2 mais o valor V3. Então, tensão total vai ser 6,3 mais 2,7 mais 0,9. Então, tensão total, ó, 6,3 mais 2,7 mais... Opa, foi errado aqui, vamos fazer de novo. 6,3 mais 2,7 mais 0,9. Então aqui, ó, agora deu 9,9 volts. Então praticamente nosso valor de 10 volts da fonte, certo? Então dessa forma nós conseguimos saber exatamente a queda de tensão para cada um dos elementos. Então eu vou corrigir aqui, ó. Vamos apagar esse valor aqui. No nível de tensão, vamos botar o valor correto. Então, o nosso primeiro caso aqui foi de 6,3 volts
o segundo deu 2,7 e o terceiro 0,9 volts. Lembra que eu falei que no mínimo nós temos 4 informações aqui? Então, para esse primeiro resistor eu tenho a corrente dele, que é 10 mA. No caso, a gente arredondou para 10, mas a gente viu que não é legal. O legal é ser 9, então vamos usar 9 volts para melhorar nossos cálculos aqui, ó. Vou apagar aqui e deixar tudo organizadinho para vocês. Então vai ser, neste caso aqui vamos usar 9 mA, 9 mA e 9 mA. Então tem o valor de corrente do meu resistor, tem o valor do meu resistor que é 700 e tem o valor da minha tensão. Tenho 3 informações sobre este componente. O que eu consigo descobrir agora, pessoal? Eu consigo descobrir também a potência dissipada por cada um desses elementos aqui. Então vamos fazer esse cálculo rápido aqui da potência dissipada. Vamos pegar um espaço aqui para ficar mais fácil de nós calcularmos. Então aqui para o meu primeiro resistor ali. Então a potência do meu primeiro resistor vai ser o quê? A tensão sobre o meu resistor vezes a corrente que passa por ele. Certo? Então a potência 1 do meu resistor vai ser a tensão que está sobre ele, que nós vimos ali que dá 6,3 volts, vezes a corrente que passa por ele, que é 0,009 ampere. Então a potência dissipada pelo aquele resistor ali será quanto? Então, 6,3 volts vezes 0,009. Então temos aqui, ó, esse valor aqui, ó, de potência, arredondando 0,057 watt. Então 0,057 watt. Ou, né, potência 1 de aproximadamente 57 miliwatts de potência. Vamos calcular para o resistor 2. Potência 2 igual a tensão 2 vezes corrente 2. Potência no resistor 2 será a tensão sobre ele, que dá 2,7 volts, vezes a corrente que passa por ele, que é a mesma, né? É um circuito sério. Então a potência 2 será de... Logo, a gente está vendo que se a tensão desse primeiro resistor deu 6,3, nós tivemos uma potência de 57 miliwatts. Se eu diminuir a tensão sobre esse resistor, logo a potência dissipada deverá ser menor também. Vamos comprovar aqui nos cálculos então. Então vai ser 2,7 volts vezes 0,009, isso vai dar igual a 0,243. Então 0,243 watt. Então potência 2 de 200. Tem alguma coisa errada aqui, só um pouquinho. Isso que eu calculei certo. 2,7 vezes 0,009. Agora sim. Tá, então aqui eu copiei errado. É 0,24. Então vamos melhorar aqui, ó. 0,24. Então, 0,04 watt. Então, neste caso aqui, 24 mW de potência dissipada. E para finalizar, vamos calcular o terceiro, né? Então, a potência do terceiro resistor vai ser a tensão sobre o terceiro resistor vezes a corrente que passa por ele. Nós vimos aqui que a tensão é mais baixa, logo a potência dissipada por ele também deverá ser menor que as outras, né? Então dá 0,9 volts vezes 0,009 ampere. Potência dissipada pelo terceiro, usando a calculadora, vai dar então 0,9 volts vezes 0,009 ampere. Então 0,081. Tá certo? Vamos de novo, 0,9 vezes 0,009. Aqui. Então, ó, deu 8 miliwatt. Então, 8 mil. Então, nossa potência vai ser 0,008 watt, ou, no caso, transformando para mili, 8 miliwatt.
certo? Então, assim, dessa forma, nós conseguimos calcular todas as correntes do circuito, a queda de tensão sobre cada um dos componentes, perfeito? E também a potência dissipada por cada um dos componentes. Vamos fazer um teste rápido aqui antes de acabar essa aula. Vamos ver como é que é a potência total desse circuito aqui, ó, desses 3 resistores. A minha potência total será a potência 1, mais a potência 2, mais a potência 3. Então a potência total desses 3 resistores será aqui, ó, 57 mW, mais 24 mW, mais 8 mW. Então a potência total desse circuito, eu na calculadora, 57 mais 24 mais 8. Então a potência total de aproximadamente 89 mW. Certo? Então a gente consegue ver, dimensionar, por exemplo, qual a potência de um circuito todo. Vamos fazer aqui, para finalizar, ó, qual seria a potência usando a tensão da fonte do meu circuito total. Ó. A potência, vamos fazer conta cor. A potência total aqui, pensando pela fonte, né? É a tensão da fonte vezes a corrente que ela libera. Então, a potência total será de 10 volts vezes a corrente que a fonte libera, que nós vimos nesse caso seria de 9 mA, né? Então, neste caso, a nossa potência total, 10 vezes 9, dá 90 mW de dissipação. Então, a gente tem uma pequena diferença nos nossos cálculos. Ó. Deu 89 mW calculando por cada resistor e calculando pela fonte, deu 90. Mas isso são tudo valores aceitáveis, tá? Porque a gente está fazendo arredondamento dos sistemas. Certo? Então, pessoal, isso era para vocês entenderem como é que é o princípio de circuitos, né? Então a gente iniciou a parte de circuitos elétricos, como é que é o comportamento no caso de circuitos em série, né? Circuito série, então a corrente é a mesma para todos os componentes do circuito e a tensão vai se dividindo, perfeito? Então, por hoje era isso, um abraço, até mais.